Você já teve o sonho de morar sozinho? Se você tem esse sonho, ou se você nunca teve esse sonho, mas quer saber como é que é a vida da pessoa que mora sozinho, esse vídeo é para você. Eu nunca tive o sonho quando eu era mais nova, porque eu nunca tive exemplos ou referências de pessoas que moravam sozinhas. Então, isso para mim não era nenhuma opção. Não era nem algo que eu imaginava. Sabe quando você não tem conhecimento de uma coisa, então para você essa coisa não existe? Para mim, morar sozinho era algo que nem passava pela minha cabeça porque eu não conhecia ninguém que morasse sozinho. A maioria das pessoas do meu círculo familiar ou com os quais eu me relacionava geralmente saía de casa para casar ou para morar com um amigo. Então, o morar sozinho nunca foi uma coisa que passava pela minha cabeça realmente. Só que eu, assim como a maioria dos jovens, né, sempre quis sair da casa dos meus pais, né? Principalmente quando você começa ali a entrar, né, na adolescência, onde você começa a ter muito problema com seus pais, e você começa a se tornar um adulto, e você começa a querer ter mais liberdade para fazer suas coisas, você começa a querer realmente fazer as coisas do seu jeito. E quando você mora com seus pais, na casa deles é o jeito deles, né? Eu ouvia muito da minha família. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, as coisas aqui é do meu jeito. E eles estão certos, né, gente? A casa dos seus pais, a casa não é tecnicamente sua. Então, eu saí de casa muito nova. Eu saí de casa, da casa dos meus pais com 20 anos, o que é bem diferente aí no Brasil, né? Geralmente as pessoas no Brasil, a cultura nossa, as pessoas moram com os pais por muito tempo, às vezes nem sai da casa dos pais. Então eu acredito que eu fui uma exceção à regra nesse quesito, porque com 20 anos eu saí da casa dos meus pais e fui morar com um namorado da época, que é ex-namorado. E naquela época já foi um passo assim muito importante na minha independência, na minha liberdade, e foi muito bom pra mim num quesito de crescimento, sabe? Quando você mora sozinho, né, quando você não tem seus pais pra pagar suas contas, pelo menos, né, o básico ali, né? Você tem que se virar. Então você acaba crescendo muito rápido, se tornando responsável muito rápido. Eu lembro que quando eu saí da casa dos meus pais, assim, eu passei por muito aperto financeiro, a ponto de, assim, comprar o básico do básico do básico de comida, sabe? Você não ter dinheiro para comprar alguma coisa que você tinha vontade, ou sei lá, uma pizza no final do mês, não tinha, entendeu? E às vezes são esses os preços que você vai pagar pelas escolhas que você faz, né? Eu acho que isso me ajudou a entender que a gente não consegue ter tudo, às vezes, né? Na verdade, eu acho que você até consegue experienciar várias coisas, mas não ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você quer liberdade, às vezes você vai ter que arcar com mais dinheiro para ter essa liberdade. Ou se você quer ter, sei lá, alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Eu acho que eu nunca conheci alguém que conseguisse ter tudo ao mesmo tempo. Já conheci pessoas que experienciaram os dois lados da moeda, mas enquanto eles estavam em um lado da moeda, eles tiveram que abrir mão do outro lado, entendeu? E quando eles estavam do outro, eles abriram mão do outro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, já vi pessoas que eram solteiras e abriram mão de ter um parceiro para viver a vida de solteiro e depois se tornaram uma pessoa que tem um relacionamento e abriram mão da liberdade de ser solteiro para ter um relacionamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, não dá para você ter um relacionamento e viver uma vida de solteiro. Apesar que hoje em dia, né, gente? Apesar que hoje em dia, né? Hoje em dia, enfim. Mas esse foi o preço que eu paguei pela liberdade que eu tanto queria. Então passei muito aperto. Mas ainda não morava sozinha, né? Só pra deixar bem claro, gente, eu só comecei a morar sozinha há 3 anos atrás. Ou seja, aos 33 anos de idade. Foi a primeira vez que eu realmente bati o pé
e falei: eu vou morar sozinha. Eu vou ter a responsabilidade de pagar tudo sozinha. E eu quero isso. E foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, assim, sabe? Foi uma das decisões que eu tenho certeza que foi uma das melhores que eu já tomei. Porque você morar sozinho, gente, tem tantos benefícios. E eu cheguei num ponto da minha vida onde eu realmente não queria mais dividir casa com ninguém. Voltando, né, antes de pular os steps, eu morei com esse ex, depois eu vim morar fora do Brasil. Aqui fora é muito comum você dividir casa com estranhos, com outras pessoas, que você às vezes não necessariamente conhece, entende? E eu dividi casa com um monte de gente. Dividi casa com um casal, dividi casa com várias meninas, dividi casa com meninas e meninos solteiros, dividi casa com 2 solteiros. Tiveram várias estruturas, assim, né, familiar dentro das casas que eu morei. Eu cheguei a morar em 9 casas diferentes aqui. Morei com brasileiro, morei com gringo, morei com vários tipos de pessoa. E o negócio de você morar com alguém, ele não muda em relação a algumas regras, sabe? Então, por exemplo, quando você mora com alguém, você tem que ter consciência de barulho que você faz. Você tem que ter consciência de ter respeito pelo espaço do outro, as coisas não podem ser só do seu jeito. Então, isso tudo é uma regra que você tem que seguir quando você tá na casa dos outros. Não importa onde você mora. Se você mora com seus pais, você vai ter que ter consciência de que você tá dividindo o espaço com seus pais. Se você mora com uma amiga, você vai ter que ter consciência de que você tá dividindo o espaço com uma amiga. E às vezes dá certo, às vezes dá errado, às vezes rola ali alguns desentendimentos normais, sabe, assim, do convívio. Às vezes acontece de você acordar de mau humor. E o que foi acontecendo comigo foi o seguinte: eu tava cansada de ficar fazendo sala, sabe, assim, quando você não quer falar com ninguém, mas você tem que falar porque você mora com as pessoas e você não quer ser grosseira. Então, às vezes eu chegava mal-humorada do trabalho, né, cansada, exausta. Aí você tem que falar oi, bom dia, boa tarde, você tem que fazer oi, como é que você tá, sabe assim? E eu comecei a perceber que os dias mais felizes da minha vida eram os dias em que a casa estava vazia. Tipo, quando os meus colegas de casa não estavam na casa e eu tinha a casa só pra mim por um fim de semana, eu conseguia perceber a diferença do quanto eu me sentia melhor, do quanto eu me sentia, nossa, não preciso falar com ninguém, sabe? Eu posso ficar em silêncio, eu posso assistir filme aqui no sofá de manhã, de tarde, de noite, eu posso andar pelada se eu quiser e ninguém vai me encher o saco. Não que eu faça isso, viu? Sou muito fã dessa atividade de andar pelado, não. Quem gosta, eu não julgo, mas não é a minha praia. Só que eu gostava, assim, se eu não quiser lavar louça, hoje eu não lavo. E quando eu moro com os outros, gente, eu sou uma pessoa muito consciente, assim, de respeitar realmente, sabe? Eu sei que não é todo mundo que faz isso, aconteceu vários problemas comigo em relação a isso. Às vezes você só tem uma panela, aí a pessoa usa a panela, deixa a comida dentro da panela, aí você não pode usar a panela pra fazer sua comida, sabe? Então, eu sempre tive muita consciência de não fazer com os outros o que eu não gosto que as pessoas façam comigo. Mas não é todo mundo que pensa desse jeito. Depende com quem que você mora, depende da cultura da pessoa, da idade, da maturidade. E eu tava assim cansada, sabe, de morar com as pessoas. E aí essa ideia de morar sozinha começou a surgir na minha cabeça por volta de 2021. E eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, porque aqui fora, assim como em qualquer lugar do mundo, eu acho, o aluguel é uma coisa cara, né? Não é barato você pagar aluguel e principalmente você pagar aluguel sozinha. Por isso que muitas pessoas dividem casa aqui, para poder dividir o custo do aluguel. Só que eu queria ter essa experiência. E eu acho que tem algumas experiências na sua vida que às vezes vale a pena, nem que seja curta, nem que seja uma vez, você ter só pra saber como é que é. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu falei, eu quero morar sozinha pra saber. E aí as pessoas às vezes me falavam, ai, mas é muito caro, ai, você não vai conseguir, ai, você não vai achar uma casa que seja, né, nova, porque aqui a gente às vezes precisa de casas que tenha isolamento de frio, né? Isolamento térmico. E não são todas as casas que tem, são as casas mais novas. E as casas mais novas, elas são mais caras também, então tem tudo
Igual, gente, igual em qualquer lugar. Qualquer lugar, quanto melhor a casa, mais caro você vai pagar. E só que gente, uma coisa que eu faço e dá muito certo é quando eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer, eu vou fazer. Ninguém vai me parar. Só Deus me para. E eu falo isso pra Deus, eu falo, só o Senhor tem esse poder de me parar se for pra eu parar. Fora isso, ninguém me para. Então as pessoas ficavam me falando e eu simplesmente falei, eu quero que vocês se danem, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, e aí o que eu fiz? Comecei a procurar. Então, eu comecei a procurar casa e falei que o melhor seja feito. E, gente, eu acho que boa parte das coisas que eu conquisto na minha vida é porque eu acredito muito e confio muito no meu taco, sabe? Eu confio de que eu vou dar conta. E eu falo, se eu não der conta, do chão eu não passo. Se eu cair do chão, eu não passo. Então, não tem por que eu ter medo. E aí eu comecei a procurar casa e como tudo na vida não é tão fácil quanto parece, né? Eu fui rejeitada várias vezes porque você aplica para uma casa. Eu não sei se no Brasil ainda é a mesma coisa, mas aqui você aplica para uma casa e o dono da casa escolhe o seu perfil, né? Ele vê se você faz o perfil dele ou não e aí ele decide por isso. E aqui, às vezes, você aluga a casa direto com o proprietário e às vezes você aluga por mobiliário, igualzinho no Brasil. E se você for alugar a casa direto com o proprietário, às vezes você encontra pelo Facebook. Então, foi, no caso, a forma como eu achei a minha casa. Então, tem grupos, né, de casas de aluguel, e aí você entra nesses grupos e entra em contato com as casas que estão disponíveis. E aí eu vim aqui ver essa casa há 3 anos atrás. Inclusive, acabei de pegar o contrato, né, da casa, porque o meu aluguel subiu de preço. E aí eles mudaram o meu contrato. Há 3 anos atrás eu estava assinando um contrato, então foi por isso que eu falei, vou fazer um vídeo sobre isso, porque a minha versão passada provavelmente gostaria de ouvir algo desse tipo, porque eu tava com tanto medo, mas ao mesmo tempo eu tava com tanta vontade de fazer isso, sabe, de dar esse passo. E aí quando eu vim ver essa casa, gente, eu senti no meu coração que era aqui. Eu senti no meu coração, é aqui. Era assim que eu sentia. Eu entrei, olhei, falei, é aqui. E aí eu falei pra dona, né? Falei, olha, eu tô muito interessada, se você tiver interessada também, vamos fechar negócio, né? Vamos fazer negócios. E aí conversei com ela um pouco. Ela disse que tinha outras pessoas pra ver a casa e assim que ela, né, conhecesse essas pessoas, ela entrava em contato comigo. E assim que eu saí daqui, eu já estava indo embora, ela me liga quando eu estou indo embora, tipo, fazia 2 minutos que eu tinha saído daqui, e ela me pergunta, você realmente vai querer ficar com a casa? Porque se você quiser, eu vou cancelar as próximas visitas, eu gostei muito de você e quero que você fique com a casa. E eu falei, eu quero a casa, é minha. Então, assim, o que eu aprendi com tudo isso? A primeira é que tudo que você sente no seu coração que você quer, o universo de fato ele vai te apoiar. Eu tenho pra mim que o universo ele apoia as pessoas que se arriscam, sabe? Porque gente, era uma vontade tão grande, era como se eu pensasse assim comigo, eu já passei por tantas fases nesse sentido, que eu acho que nada melhor do que eu passar por uma fase nova, uma experiência nova. E a partir do momento que eu declarei que eu ia fazer, era como se tudo estivesse conspirando a meu favor mesmo. Sobre pagamentos, né? Porque você fica, às vezes, com medo. Você fala, será que eu vou dar conta de pagar? Gente, eu acho inacreditável o quanto, de fato, nada te falta quando você acredita que nada vai te faltar. Porque eu tô aqui há 3 anos, eu também tinha esse medo de não dar conta, né? Porque você tem que pagar tudo sozinha, você tem que pagar tudo você. E às vezes você sai de um valor X bem abaixo e depois você vai para um valor maior que você tem que pagar tudo você. E aí você sente um pouco de insegurança, né? Você fala, será que eu vou dar conta? Só que, gente, vocês dão conta. Vocês vão dar conta. Não tenha medo, sabe? E eu acho que foi isso que eu percebi. Eu percebi que quando você realmente tem fé e você fala, vou pular, não quero nem saber, vou fazer o que tiver que fazer, é quando as coisas realmente acontecem, sabe? E foi assim que aconteceu comigo. Só que, vocês veem, desde quando eu saí da casa dos meus pais aos 20 anos, até os 33 anos, ou seja, 13 anos aí dividindo casa com os outros,
foi quando eu pude ter a primeira oportunidade de morar sozinha. E assim, eu digo a primeira oportunidade porque foi a primeira vez que eu senti realmente vontade de fazer. Porque eu acho que se eu quisesse morar sozinha antes, eu também teria feito. Mas eu acho que tudo acontece no seu tempo. Eu conheço hoje, atualmente, né, várias pessoas mais novas que moram sozinhas também e gostam. Eu acho que vai muito do seu perfil, sabe? Se você é uma pessoa mais introvertida, provavelmente você vai se dar melhor morando sozinho. Se você é uma pessoa mais extrovertida, provavelmente você prefere ter outras pessoas à sua volta. Então é muito de você ver qual que é o seu perfil. Quero falar com vocês sobre o lado positivo, né? Que na minha percepção foram, assim, extremamente positivos. O primeiro é a privacidade, né? Você tem privacidade total para fazer o que você quiser. Você pode trazer quem você quiser na sua casa, você pode fazer festa se você quiser. É claro que os meus vizinhos moram aqui do meu lado, né? Então, assim, tem que ter respeito sobre barulho, né? Porque a casa deles fica do lado da minha. Mas ninguém como é que fala? Você não tem ninguém enchendo o seu saco se você vai receber visita ou não. E às vezes nas outras casas que eu morei, às vezes tinha, né? Gente que não gostava de receber visita, ou gente que não queria outras pessoas dentro da casa. Então, você tem a sua privacidade para fazer o que você quiser, entendeu? Você pode trazer quem você quiser para dormir aqui, família. Você pode fazer o que você quiser. Quando você mora com os outros, você não pode fazer isso, né? Na verdade, nem na casa dos seus pais, às vezes você pode fazer isso. Então, essa é a primeiro lado positivo. Segundo é que tudo é do seu jeito. Se você quer lavar a louça, você lava. Se você quer limpar a casa, você limpa. Você limpa do seu jeito também. Não tem ninguém lá. Não, você limpou errado. Sabe que nem é às vezes você morar com pai e mãe, que tudo que você faz tá errado. Na casa dos meus pais era assim, entendeu? Nada tava bom. E aí, aqui é do meu jeito. O meu jeito é o melhor jeito, e é o jeito que eu quero, e é o jeito que eu faço, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, assim, é tudo do seu jeito. Terceiro lado positivo, a sua comida é sua, ninguém vai mexer. Se você comprar um pedaço de bolo e esse pedaço de bolo você não quiser comer durante 3 semanas, pode ter certeza que vai estar lá, velho, embolorado na sua geladeira, mas vai estar lá. Ninguém vai comer suas coisas. Nas outras casas que eu morei, gente, sempre tinha alguém roubando a comida de alguém, entendeu? Às vezes na casa da sua família também sempre tem o seu irmão comendo suas coisas. Então esse é o outro ponto positivo. Na verdade, gente, assim, pra mim eu só vejo ponto positivo. Eu quero falar sobre algum ponto negativo, mas pra mim só tem ponto positivo, entendeu? Eu assim, desde que eu vim morar sozinha, que faz 3 anos, como eu disse, foi a melhor coisa que eu fiz pra minha saúde mental. Sabe? Eu trabalho com público, né? Pra quem não sabe, eu sou esteticista, né? A minha profissão de que me dá dinheiro pra pagar as contas aqui de casa é essa. Então eu trabalho com público, eu trabalho com pessoas o dia inteiro. E às vezes eu não quero falar com ninguém, porque eu já falei com todo mundo o dia inteiro. Então, às vezes, eu só quero chegar em casa e ficar em silêncio. Não quero falar com ninguém, quero ligar minha TV, assistir minha série e não quero ninguém falando comigo. Então, assim, o bem que isso fez pra minha saúde mental, vocês não têm noção. Sabe, assim, realmente mudou a minha vida. Fora que, às vezes você tá de TPM, né? No caso, as meninas, quando tá de TPM, você não quer falar com ninguém, sabe? Então, barulho. Você pode fazer o barulho que você quiser, você pode ligar o som, como eu disse, né? Com responsabilidade se você mora em prédio, por exemplo, né? Você tem que seguir as regras ali do condomínio, porque você mora perto de outras pessoas. Mas você pode fazer algumas coisas a mais do que quando você mora com alguém. Então, assim, no meu ponto de vista, só coisas boas. Não vejo nada de ruim. O lado negativo, que assim, eu pensei muito em qual seria o lado negativo que eu traria pra vocês, é o único. É você ter que pagar tudo sozinha. Porque, por exemplo, minhas amigas que têm namorados, ou no caso, quando eu tinha um relacionamento, você divide, né? 50-50. Então, os seus gastos, apesar de aumentar porque tem duas pessoas morando dentro da casa, eu tenho pra mim que você diminui os custos um pouco, porque o aluguel você paga metade, gasolina você paga metade, esse tipo de coisa, sabe? Então eu vejo que as minhas amigas que têm parceiros, elas conseguem guardar mais dinheiro do que eu nesse quesito, porque elas dividem as contas com eles. E no meu caso, eu pago tudo sozinha. Só que assim, gente, pra mim, a minha paz não tem preço. Uma coisa que você vai descobrir muito rápido na sua vida, ou talvez não, mas que com a idade isso vem, é que a sua paz ela não tem preço. Conforme você vai envelhecendo, gente, vocês vão perceber que
A sua paz, ela é a coisa mais importante. Não tem trabalho que seja mais importante do que você ter paz. Não tem aluguel que seja mais importante do que você ter paz. Então, toda vez que eu falo dos valores, né, que eu pago aqui na minha casa, e algumas pessoas que moram com outras pessoas pagam bem menos que eu, eles falam, nossa, mas isso é muito caro. E eu sempre penso comigo, né, a minha paz não tem preço. Ou seja, é um dinheiro, é o melhor dinheiro, é o dinheiro mais bem investido que eu invisto na minha vida. É o melhor dinheiro, sabe? Pra mim, é isso. Esse negócio de você ter dinheiro e às vezes não usar pra você mesmo, pro seu próprio benefício, pra sua paz, pras coisas que te fazem bem. Pra que você trabalha então, entendeu? Meu dinheiro é pra me trazer paz, pra me trazer conforto, pra deixar a minha vida melhor. Então, foi muito bom eu ter mudado essa percepção de, ai, não, é muito caro. Não, a minha paz não tem preço. Então eu faço tudo o que for preciso pra mantê-la. Porque se você já perdeu a sua paz, você sabe o quanto é ruim, né? Você não ter paz. E tirando essa parte do dinheiro, eu não vejo nada negativo. Nada. Não tem absolutamente nada que eu possa chegar aqui e falar, ai, é ruim. Se você é uma pessoa que tem problemas de ficar sozinha, talvez pra você vá ser ruim. Mas pra mim é ótimo. Eu odeio gente de qualquer jeito. Não todo mundo. Eu odeio, assim, ter gente o tempo inteiro por obrigação, entendeu? Aqui é o meu ponto de paz. Eu vi, inclusive, um vídeo essa semana na internet que era melhor coisa é voltar pra casa. Gente, a melhor coisa pra mim é voltar pra minha casa. Tipo, não importa o que acontece lá fora, eu sei que aqui eu vou ter paz. Eu sei que aqui eu posso chorar se eu quiser, eu sei que eu posso gritar, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém. Aqui é o meu. Aqui é a minha bolha de paz. Entendeu? O mundo pode estar acabando lá fora, mas aqui dentro é paz. Então, assim, essa é o lado. Esse é o lado positivo. E o lado negativo é você ter que pagar tudo sozinho. Mas, para fechar esse vídeo, a conclusão é: tenha essa experiência, se você tem curiosidade, sabe? E se planeja, pesquisa e tente pegar referências de alguém que tá fazendo, como eu, e não de alguém que nunca fez. Porque às vezes, que nem as pessoas que falavam assim pra mim, ai, é muito caro, nunca moraram sozinha, nunca pagaram aluguel sozinha na vida delas. Então, quem são elas pra falar alguma coisa, entendeu? A gente tem que aprender a pegar, a levar a sério a opinião das pessoas que fazem o que a gente quer fazer, e não das que nunca fizeram. Porque assim, a pessoa que abre a boca pra falar alguma coisa pra você e ela nunca fez nada do que você quer fazer, você tá baseando a opinião dela em quê? No achismo dela? Nas crenças dela? Porque uma coisa é uma pessoa que morou sozinha por algum tempo falar pra você a opinião dela. Outra coisa é uma pessoa que nunca morou sozinha, nunca fez nada sozinha, te falar o quanto é ruim morar sozinha. Você nunca morou sozinha, minha filha. Cala a boca, o que você tá falando? Sabe? Então, assim, pega referência de quem já fez, de quem gosta, de quem não gosta, de quem, para você pegar informações. Outra coisa, se planeja financeiramente. Eu vim morar sozinha, mas eu sempre tenho uma reserva de emergência, porque eu sei que agora não tem ninguém para segurar minhas pontas, não tem pai, não tem namorado, não tem nada. Então eu sei que eu tenho que dar conta do negócio sozinho, então eu sempre tenho dinheiro guardado. O que é uma coisa que eu aconselho você a sempre ter, gente, porque se você é pobre, você sabe que a pior coisa desse mundo é você não ter dinheiro pra pagar suas contas, né? Então, se você tem dinheiro guardado, isso pelo menos te dá um respiro, entendeu? Pra você pensar no que você vai fazer em seguida. E eu sempre tenho esse dinheiro guardado para emergência. E é assim que eu vou vivendo, entendeu? Mas eu me arrisquei, deu certo, tá dando certo há 3 anos e foi a melhor coisa que eu fiz, não me arrependo. Nossa, se eu soubesse que era essa paz, tinha feito muito antes. Mas esse é o recado pra você dessa semana. Confia em você, confia nos seus sonhos. Se você tem essa vontade, como eu disse, se planeje e faça. O que de pior pode acontecer? Eu pensava assim comigo, se não der certo, eu sei pra onde voltar, que é o quê? Dividir casa com os outros. Então, por que eu não vou tentar, entendeu? Eu tentei, deu certo, tá dando certo até hoje. E difícil, né? Difícil eu mudar isso. Eu não consigo nem pensar em alguém morando comigo mais, entendeu? De tanto que eu já me acostumei. Mas era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Queria agradecer muito por todo o carinho de vocês sempre. Vocês são maravilhosos e maravilhosas. E obrigada também pelo feedback que eu perguntei, né, sobre o vídeo ser
mais natural, como se a gente estivesse batendo um papo. E, gente, eu prefiro assim também, tá? Eu prefiro assim também. Essa coisa de vídeo muito artificial, muito estruturado, não é comigo, não. E aí, eu avisei para as pessoas que não gostam, né, do respiro. É só vocês procurarem outro canal. Procurem outro canal que não tenha, que vocês vão ser felizes também, tá bom? Mas era isso. Um beijo e boa semana para vocês.